vieram. Eu já estou com vocês aqui a cada mês, né, participando, mas hoje vocês estão sob meus cuidados. Hoje é minha aula. Justamente nesse final de semana eu gripei. Chega a vez, gente, aqui. Estou à base de Sorine, esse aqui outro pra... mas não está filmando isso não, né? Por favor, edita aí. Mas vamos, com a graça de Deus, chegar até o final. O tema de hoje, então, é inteligência emocional. Nós fizemos a organização dos temas de uma forma coerente, né? Vocês começaram vendo a parte anatômica, fisiológica, com a professora Naomi, para entender um pouquinho das estruturas. Depois a professora Tércia deu a parte das inteligências múltiplas, a teoria. E agora a gente vai ramificar. Hoje é inteligência emocional especificamente, mas nós vamos fazer alguns links ao longo da aula com as coisas que vocês viram nas aulas passadas. Então a gente vai rever algumas coisas que vocês aprenderam para poder compreender as bases da teoria de hoje. Outra informação que eu quero aproveitar e dar para vocês, alguns têm me perguntado com relação aos materiais das aulas. Eu peço desculpas, essa responsabilidade é minha e ainda não está no site porque eu me atrasei em cobrar os professores. Essa semana eu cobrei a professora Tércia, ela já me enviou a aula dela, eu já enviei para a associação, para a secretária responsável, agora então depende dela inserir no site, acredito que nos próximos dias vai estar à disposição. A minha primeira aula eu não enviei ainda e a professora Naomi também não enviou. Essa semana eu já envio a minha primeira, essa que eu estou dando hoje, e vou cobrar por e-mail para a professora Naomi para também enviar o conteúdo dela. Então eu estou providenciando isso para vocês terem logo as aulas lá no site à disposição, para que vocês possam ter o material, né, os PowerPoints, o conteúdo que foi dado. Combinado? Então tá ok. Qualquer coisa cobre de mim, mas essa semana eu pretendo resolver isso. Eu fazia o terceiro ano do curso de psicologia lá na Universidade de São Francisco, em Itatiba. Quantos de vocês conhecem Itatiba? Uma cidadezinha muito simpática, né? Eu só não gosto do frio de lá, todo dia. Mas eu decidi, eu trabalhava em Campinas nessa época, morava em Ribeirão Preto, como sempre. Mas aí eu decidi fazer psicologia e comecei a fazer na Universidade de São Francisco. No terceiro ano, eu tomei a decisão de trancar o curso para fazer o mestrado em psicologia. Por quê? Eu pensei num momento, naquela época, que como eu estava num dilema profissional, eu entendi que fazendo o mestrado eu poderia dar aula, e aí dando aulas eu teria melhores condições de terminar o curso de psicologia. E foi o que eu fiz, eu tranquei e fui fazer mestrado lá no São Francisco mesmo. E de fato, assim que eu entrei no mestrado, já fui convidado para dar aula no NASP, e dei aula no NASP até o ano de 2012. Eu fui procurar o professor Ricardo Primi, um dos professores famosos lá da Universidade de São Francisco. Hoje esse programa de psicologia está em Campinas, foi transferido, não é mais em Itatiba. E eu fui procurar o Ricardo Primi, que tinha sido meu professor no curso de graduação, todo feliz da vida, dizendo: professor, eu decidi fazer o mestrado. E eu vi que vocês têm aqui no programa uma linha temática, uma linha de pesquisa em inteligência emocional, me interessa. E eu queria fazer o mestrado. Que bom, pode vir, pode trazer e tal. Aí eu peguei e tirei da minha bolsa um livro, né, achando que eu estava lendo a Bíblia da inteligência emocional. Quantos já leram inteligência emocional aqui? Está na bibliografia de vocês, se não me engano, a minha indicada, né? Quem foi o autor? Daniel Goleman, é um psicólogo da Universidade de Harvard, que escreveu o livro Inteligência Emocional, propondo essa teoria para o público ler. E eu achei que eu estava lendo, então, o Papa, né, a Bíblia da inteligência emocional. Eu fiquei todo feliz, mostrei para o professor Ricardo torceu o nariz. Você está lendo esse livro? Para fazer o mestrado? Ele professor. Não. Você quer fazer o mestrado, você vai ler outro livro.
Aí me deu uma indicação de um livro, Manual de Inteligência Emocional, e aí eu entendi com a leitura e com o mestrado que, na verdade, o Daniel Goleman não foi quem criou a teoria da inteligência emocional. Ele teve a ideia mercadológica de escrever um livro para leigos a partir daquilo que ele leu sobre inteligência emocional, que era uma novidade. Ele escreveu um livro para leigos e foi um best-seller, né? Sucesso no mundo inteiro. E todo mundo pensa que a inteligência emocional é uma teoria do Daniel Goleman, mas na verdade não é. E quantos já tiveram algum contato, seja palestra, vídeo ou livro, sobre o tema inteligência emocional? Levanta a mão. Um contato. Muito bem. Muita gente que já leu a respeito já teve algum contato. O que acontece é que, se você pega os livros que são hoje lidos, que estão nas bibliotecas e nas livrarias a respeito de inteligência emocional, a partir, inclusive, desse livro do Daniel Goleman, você encontra muitas ideias estabelecidas a respeito da inteligência emocional, muitas aplicações práticas, que não têm, na verdade, embasamento científico. Tem muita coisa sendo dita sobre inteligência emocional sem base científica. O meu objetivo um dos objetivos nessa aula é trazer para você uma base do que a ciência fala sobre inteligência emocional, para que você possa ter condições de filtrar, né? Para que você possa ser vacinado, para que a partir de agora, quando você tiver contato com alguma palestra, livro, algum conteúdo relacionado à inteligência emocional, você tenha a condição de falar: opa, isso aqui está fugindo do escopo, da abrangência de fato da teoria. Você possa ter essa visão crítica. Então eu vou passar para vocês um pouquinho do que de fato a ciência descobriu e que está estabelecido cientificamente sobre inteligência emocional. Ok? A segunda parte, depois do intervalo, eu vou explicar, o conteúdo vai ser como você desenvolve essa inteligência emocional. Primeiro entender o que é e depois eu vou dar algumas explicações práticas para vocês saberem como eu posso desenvolver minha inteligência emocional nas relações com as pessoas, utilizar a inteligência emocional para seu benefício, para benefício do grupo, né, dos relacionamentos que você tem hoje. Ok? Podemos começar? Pronto? Então vamos lá. Acho que eu vou apagar. Eu acho que vai ficar melhor assim, né? A gente vai ver um videozinho já. Fica mais assim. Tranquilo. Bom, eu não sei se vocês lembram, espero que lembrem, que a primeira aula que vocês tiveram juntos com a turma 2, eu falei sobre as teorias da inteligência. Dei um histórico das principais teorias da inteligência desde o início do século passado. Falei sobre Binet, foi o primeiro a se preocupar em fazer testes de inteligência, de raciocínio, e expliquei para vocês algumas teorias. Lembram disso? Então, nessa aula, eu falei sobre essa teoria que eu citei. Esse psicólogo, Thorndike, em 1920, ele propôs essa teoria multimodal da inteligência. Por que eu estou retomando ela aqui? Porque na teoria dele, ele propõe que a inteligência humana é dividida em 3 grandes áreas. A primeira, a inteligência abstrata, que é o raciocínio, né, que a gente já conhece tradicionalmente. Ele dizia que havia a inteligência mecânica, que é uma inteligência mais prática, aquela habilidade de você realizar coisas, né? E ele dizia que havia uma inteligência que ele chamou de inteligência social, certo? E aí ele definiu assim, que a inteligência social é a capacidade para compreender homens e mulheres, meninos e meninas e agir com sabedoria nas relações humanas. Muito bem, ele propôs essa teoria, criar aqui. Só que existe um problema. Quando a gente fala em inteligência na psicologia, cientificamente, nós encontramos uma barreira. Você não pode simplesmente dizer: olha, eu descobri uma inteligência, né? Inteligência espiritual, como vocês vão ver na próxima aula. Eu não posso simplesmente propor uma inteligência
sem provar que ela existe. Como que eu provo que o construto psicológico existe? Por exemplo, personalidade, um construto psicológico. Como eu posso provar que ele existe? E a inteligência é a mesma coisa. Eu preciso ser capaz de construir instrumentos que meçam, que possam medir esse construto que eu propus. Então, por exemplo, inteligência lógico-matemática. Vocês viram lá das múltiplas, com a Pérsia. Eu tenho como medir a inteligência lógico-matemática? Através de teste de problemas de matemática, certo? Então, todas as inteligências, para serem aceitas no currículo como inteligências pela ciência, um dos pré-requisitos é que você tenha condições de medi-la. E aí, quando chegou na hora de medir a inteligência social, tanto o autor da teoria quanto outros cientistas que começaram a ler a respeito, começaram a tentar construir testes, instrumentos que pudessem medir a inteligência social. E aí eles tiveram um problema. Na hora de eles estudarem esses instrumentos cientificamente, fazerem comparações, correlações, eles começaram a descobrir que os resultados dos testes criados de inteligência social eram muito similares a outros testes de inteligência, de outras inteligências. Por exemplo, inteligência verbal. Os resultados dos testes de inteligência verbal que já eram conhecidos começaram a se sobrepor à inteligência social, como se fosse de fato uma coisa só. Eles começaram a ter muita dificuldade em separar, identificar, discriminar a inteligência social das outras inteligências. E aí, com essa dificuldade, eles acabaram desanimando e se debruçaram somente nas inteligências abstrata e mecânica que já estavam sendo propostas por outras teorias que vocês viram também, desde o Binet. Então, o próprio meio científico desanimou, encostou, deixou de lado essa área da inteligência social e não se fez pesquisa muito sobre isso ao longo das primeiras décadas do século passado. É por isso que hoje nós temos problemas, alguns problemas sérios que eu vou comentar com vocês nessa aula ainda, em relação a essas inteligências, habilidades sociais como inteligência. Porque isso foi esquecido, foi deixado de lado pela psicologia. E por isso que a inteligência emocional faz hoje tanto sucesso. Porque ela deveria ter sido pesquisada já há muito tempo, mas a ciência deixou ela em segundo plano. E aí a gente vai ver que ela vai ser retomada, o interesse por isso, por essa área, vai ser retomado só depois. Aqui alguns problemas que eu falei para você, algumas críticas que foram feitas a essa inteligência social do Thorndike. A definição é muito ampla, não tem condição de preparar instrumentos para avaliá-la, ela se relaciona demais com outras formas de inteligência, então isso tudo tornou o construto muito confuso e difícil de ser estabelecido. Aí em 1980, olha só, nós estávamos falando de 20, só em 1980 que é retomado o interesse pela inteligência social, através dos estudos de um psicólogo americano chamado Robert Steinberg, é vivo até hoje, e ele propôs a chamada inteligência prática. Dentro dessa proposta, dessa vertente da chamada inteligência prática, ele diz que existe perfil de pessoa inteligente, inclui características sociais, como aceitar os outros como são, admitir os erros, demonstrar interesse no mundo como um todo, desenvolvimento de um experimento para avaliação de inteligência social. O que ele fez? Então ele tentou novamente medir a inteligência social. Como? Ele criou um instrumento em que ele mostrava fotos de casais para pessoas que não conheciam, e as pessoas tinham que identificar se o casal, se os dois, o homem e a mulher da foto, se conheciam ou não. Fotos de homens e mulheres juntos, Então, se eram casais, se eram conhecidos ou se não. Então, através da foto, a pessoa tinha que identificar se os dois tinham alguma relação ou não. Segundo ele, era uma habilidade que as pessoas tinham que ter para perceber, através da foto, se havia alguma interação entre os dois. E ele chamou isso de habilidade social. Então, foi a primeira tentativa, depois desse período todo, de tentar avaliar a chamada inteligência social. E aí, em 83, vocês viram isso com a tese, só estou repassando para vocês lembrarem,
o Gardner retoma as inteligências sociais, só que chamando agora de inteligência interpessoal. Vocês têm, né? Essas duas, intrapessoal e interpessoal. Então, nessa vertente que sai lá de 1920 do Thorndike, né, foi abandonada, foi retomada por Sternberg na inteligência social, ela volta a aparecer nas inteligências múltiplas através dessas duas aqui, intrapessoal e interpessoal. Então vejam, é retomado pela ciência o interesse de que existe algum tipo de inteligência, de habilidade cognitiva relacionada aos relacionamentos humanos, certo? Que a gente chamou inicialmente de inteligência social e que Gardner chama de inteligência intra e interpessoal. E finalmente, então, já nessa linha de interesse, isso foi amadurecendo através desses autores que a gente viu, até que finalmente, em 1990, uma dupla de psicólogos americanos, John May e Peter Salovey, propuseram, eles publicaram um artigo com o título Inteligência Emocional. Então esses são os pais da criança verdadeiros, tá? Goleman leu o trabalho deles e teve a ideia de escrever um livro para o público leigo. Mas o que de fato é pesquisado cientificamente a partir da proposta do May e do Selo não é normalmente divulgado nos meios leigos. Você não encontra em livros nas livrarias o que de fato está nos artigos de pesquisa dessa área, né? Você encontra esses livros de livrarias que trazem alguns conceitos um pouco exagerados, né? Que passam dos limites científicos e às vezes fazem algumas declarações um pouco distorcidas, que não estão comprovadas cientificamente. Mas May e Salovey, então, em 1990, propõem o termo inteligência emocional, certo? E, segundo eles, a inteligência emocional seria uma subclasse da inteligência social, naquela mesma vertente, né, da inteligência social. Só que ela se diferencia por se tratar única e exclusivamente do processamento de informações carregadas de emoções e sentimentos. Se você gosta de anotar coisas, apesar de que isso aqui vai para vocês no site, mas quem gosta de anotar, eu sugiro que anote essa frase, olha, inteligência emocional, resumida em uma frase, ela se trata do processamento de informações carregadas de emoções e sentimentos. Toda vez que há processamento de informação, você está tratando de quê? Inteligência, certo? Cognição, processamento, raciocínio. Só que é processamento de informações específicas da área de emoções e sentimentos. Quando a sua mente processa informações, dados relacionados a emoções e sentimentos, você está falando de inteligência emocional. Ok? Tranquilo até aí, gente? Não muda. Posso mudar? Agora pode. Estou mudando. Olha, tradicionalmente, isso é uma visão lá desde o século XVIII. Tradicionalmente, a mente humana está dividida em 3 áreas. Até você falou uma coisa sobre isso também, se vocês lembram. Basicamente, a mente humana se divide em 3 grandes áreas. A área cognitiva. O que é cognição? Sinônimo de? Que é? Que a gente chama de? Inteligência. Tá? Então, cognição é um sinônimo de inteligência, que abrange raciocínio, memória, todas as funções superiores que são processadas no lobo frontal e pré-frontal. A gente vai ver já já o mapa disso. Tá? Então, aqui nessa área estão as questões relacionadas a todas as inteligências e habilidades humanas na área de inteligência. Certo? A outra área da mente humana, tradicionalmente reconhecida, é a área afetiva. Dentro dessa área, você tem tudo relacionado a emoções, sentimentos, tá? Aos afetos, que estão dentro dessa área aqui. Nós vamos ver também a área cerebral relacionada a isso.
E a terceira área da mente humana, tradicionalmente é conhecida como a área da conação, ou área conativa. O que significa conação? Conação é sinônimo de volição ou vontade. Tudo relacionado ao desejo, vontade. Aí você tem aí dentro persistência, força de vontade, tá? Impulso, o desejo de conquistar alguma coisa. Então tudo isso que envolve motivação, persistência, está na área volitiva, na área da conação, área conativa. Tudo bem? Essas três áreas tradicionalmente são reconhecidas como áreas da mente humana. Bom, eu pergunto para você, se o nome da teoria que a gente está trabalhando aqui hoje é inteligência emocional, por definição, qual áreas eu tenho que envolver nessa definição, nesse nome, inteligência emocional? Essa? Sim, porque o nome é inteligência. Emocional, a outra área? Área afetiva. Muito bem. Então, inteligência emocional é alguma coisa que lida, que envolve, que trabalha essas duas áreas, que relaciona essas duas áreas. Certo? Por definição, a área da conação, a área cognitiva, não está dentro desse escopo da inteligência emocional. Estou envolvendo inteligência e emoções. Certo? Bom, eu falei para vocês que a área da conação, ela está relacionada à persistência, força de vontade, motivação. Certo? Quantos de vocês que já ouviram alguma coisa sobre inteligência emocional, uma palestra, um livro, um vídeo, já ouviram alguém dizendo que inteligência emocional tem a ver com persistência, com força de vontade? Está vendo que eu falei para vocês que algumas, infelizmente, o que tem sido publicado sobre esse tema para o público leigo, muitas vezes foge do escopo da ciência, há alguns exageros. Então, se eu digo que persistência, força de vontade, alguns falam de humor, essas coisas estão relacionadas com a inteligência emocional, eu estou fugindo desse limite, extrapolando para o limite da conação. Então, aí algumas pessoas perguntam, então, mas quem tem inteligência emocional elevada não é uma pessoa mais persistente? Pode ser, certo? Por quê? Porque indiretamente, se eu tenho uma inteligência emocional elevada, eu vou lidar melhor com os sentimentos relacionados à frustração. E como eu lido melhor com a frustração, eu consigo continuar persistindo, apesar dos meus fracassos, eu lido melhor com a frustração, então eu consigo. Mas a persistência acaba sendo influenciada indiretamente pela inteligência emocional. Não que a persistência faça parte da inteligência emocional. Entenderam? O humor é a mesma coisa. A pessoa que tem inteligência emocional alta, ela tem mais habilidade de controlar o humor? Sim, mas não é porque o humor faça parte da inteligência emocional, mas sim porque ela indiretamente influencia o humor da pessoa, porque a pessoa lida melhor com suas emoções, ela consegue se manter mais bem-humorada. É só para vocês terem uma ideia como o humor é independente. Alguma vez você já aconteceu na sua vida, você já viu alguém que chega no trabalho, por exemplo, e alguém comenta, os colegas comentam, nossa, você acordou hoje com a pá virada, hein? Você levantou com o pé esquerdo, você está hoje... E aí você, ou a pessoa, para pensar, ela não tinha percebido que eu estou assim. A pessoa levantou com um humor meio negativo, saiu de casa, foi para o trabalho, está mal-humorada, mas ela mesma não tinha percebido. Já viram essa situação? A pessoa se toca, nossa. Então, se eu não tive consciência para poder ter um humor negativo, eu não posso chamar isso de inteligência, porque inteligência inclui o quê? Raciocínio, pensamento, eu tenho que ter consciência sobre, eu tenho que processar para poder chamar de inteligência. Então, se o humor ele é independente da minha consciência, do meu raciocínio, ele não pode ser chamado de inteligência, logo não pode ser inteligência emocional. Entendeu? É óbvio, né? Então, a inteligência emocional pode influenciar o humor? Pode, mas dizer que o humor faz parte da inteligência emocional, não, nem humor, nem persistência, nada disso. Entendido isso,
Aqui eu coloquei um resuminho só para vocês, para diferenciar. Né? A área cognitiva está relacionada ao quê? Ao pensamento, memória, raciocínio, julgamento, abstração, né? Que é essas coisas que a gente chama de cognição e inteligência. A área afetiva, emoções, humor e apreciações. E a área da conação, motivações, busca de objetivos, persistência. 1, 2, 3 e... Pronto? Ô professor. Oi, pode perguntar, aproveita. O Einstein. Hein? O Einstein. O que é que tem? Diz que ele era eu acho que a composição dele era muito boa, mas a parte do afeto emocional você não era, né? Eu não tive o privilégio de conhecê-lo, mas falam que ele não era muito bom de relacionamento. Tem uma história que ele teve um filho, né? E que esse filho, ele ficou no hospício, tipo assim, ele abandonou o filho, nunca foi ver. Ele, inclusive, disse que tinha, não sei se era um psicólogo que tratava o filho do Einstein, né? Por causa desse problema de loucura dele lá. Eles tiveram uma amizade, né? Uma história lá. Achei super interessante. Então, ele não tinha essa parte, ele funcionava muito bem, mas o afeto, ele não deixou de dar o afeto pro filho, né? Abandonou totalmente. Provavelmente ele tinha área cognitiva muito... Provavelmente não, ele tinha área cognitiva muito desenvolvida, mas a inteligência emocional parece que não era forte do Einstein mesmo, não. Professor, Pode falar. Eu posso mudar? eu tenho um amigo que ele não tem assim, tem 60 anos, mas ele não tem percepção das coisas. Por exemplo, você tem uma coisa para fazer, ele não tem assim, aquela percepção que pode te ajudar. Você precisa de ajuda e ele não tem assim, iniciativa de dizer, eu vou te ajudar, vou fazer isso para você. O que é? Isso é falta de inteligência ou é problema? Não, pode ser falta de iniciativa. Pode ser até uma questão relacionada à área da conação, que é aquela área da vontade, que tem a ver Não, com mas ele tem vontade, ele é esforçado, mas ele não tem aquele insight. Pode ser, pode ter alguma limitação da inteligência, é possível. Ninguém para ver. Gente, agora nós vamos assistir um filmezinho rápido, um desenho, que fala um pouquinho sobre essa questão emoção e inteligência, o raciocínio e emoção. Não sei quantos já assistiram, mas me permitam. Posso pedir para ligar o ar? Here, take a sip. Yeah, sure. Yep, you're hungry because I already ordered our food. Oh, great. I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? It's like you don't have that thing. That's fun. Accent. That's French, isn't it?
Oh, wait, Scarlett! What do you want? Scarlett, look, I'm sorry. I was an idiot. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy. My mind was all over the place during my civil life on the line. But I'd like to show you the real me. I don't know. We can go dancing. I like the sound of that. Did you have anything else in mind? So, about that second date. Forget dating. Let's start a family. Filminhos, desenho traz uma questão interessante. Você tem lá raciocínio, né? Inteligência, o vestido da blusa. E do outro lado você tem as emoções, o vermelho. Né? E eles estão em conflito. Os dois querendo tomar supremacia, o controle. Né? Vivem em conflito. Até que no final do desenho eles percebem que é melhor se eles trabalharem juntos, unidos, né? Interagirem e trabalharem juntos. A mesma coisa acontece com essa área da inteligência emocional. Lembra que eu falei para vocês que a gente ficou lá décadas do século passado esquecendo de estudar, né, essa questão da interação entre inteligência? Por quê? Porque a nossa sociedade ela tem uma herança, que é uma herança de certa forma grega. Havia uma linha filosófica grega clássica que chamava-se estoicismo, os estoicos. Eles tinham a seguinte ideia, de que as emoções atrapalham o pensamento. A gente não tem isso, até hoje, nossa sociedade não pensa assim. Olha, usa a cabeça, usa o raciocínio, né? Pensa, usa a razão, seja frio, não deixa as emoções atrapalharem. A gente tem uma ideia de que as emoções assumem o controle e descontrolam a gente. E elas atrapalham a decisão e o pensamento. Isso é uma ideia de origem estoica, né? A gente tem a tendência de separar. Raciocínio é uma coisa boa, você deve utilizar a sua inteligência, o raciocínio, mas emoções você tem que tomar cuidado, porque se elas entrarem em cena, elas podem atrapalhar. A inteligência emocional é uma teoria que vem justamente resgatar esse menosprezo, né, que foi dado à questão da interação da emoção na inteligência. E dizer que a maneira mais inteligente de você lidar com as situações da vida, com os relacionamentos, é justamente aprendendo a harmonizar inteligência e emoção. Essa é a proposta da inteligência emocional. O jeito melhor de você pensar, de você decidir, a forma melhor adaptativa para você, né, para o ser humano, é utilizando uma interação sábia da inteligência e da emoção, e não simplesmente uma das duas. Você precisa das duas juntas para poder ter um sucesso maior nas suas decisões, nos seus relacionamentos, em tudo que você faz. Então, essa é a proposta, e o filme mostra isso, né? Como é que as duas estão em conflito, em determinado momento as duas áreas resolvem trabalhar juntas, e aí tem uma eficiência, tem um sucesso maior. Certo? Se puder dar uma fechadinha na janela, para não atrapalhar o ar, acho que é melhor. Gente, nós vimos aqui na aula da Naomi, eu vou retomar para vocês. Aqui está o cérebro, certo? Aqui na frente nós temos o lobo frontal, né? Córtex pré-frontal, e
e lobo frontal. Essa área do cérebro frontal é responsável pela inteligência, ou aquilo que nós chamamos de funções superiores. É aquilo que o ser humano tem além dos animais. Memória mais desenvolvida, pensamento, raciocínio, lógico, né? Toda essa parte que a gente chama de cognição e inteligência, ela é processada nessa área do cérebro. E as emoções, elas são processadas nessa área interna no meio do cérebro, chamada de sistema límbico. Não sei se dá para ler aqui, sistema límbico. Tá? Várias estruturas, como hipotálamo, amígdala, hipocampo, que é relacionado à memória, o tálamo. Essas áreas são as áreas onde se processam as emoções. Inteligência emocional, lembra que eu falei para vocês anotarem? Processamento de informações com conteúdo emocional. Então, existem neurônios que fazem uma ligação dessa área com a área pré-frontal e frontal. Então, esses neurônios que fazem a ligação entre essas duas áreas estão relacionados ao que a gente chama de inteligência emocional, tá? Que permite que você raciocine sobre as emoções ou que você utilize as emoções para facilitar e melhorar o teu raciocínio e o teu pensamento. Tudo bem, gente? E aí? Tranquilo? Localizaram? Posso passar. Bom, aqui eu coloquei duas citações do livro de Daniel Goleman, o famoso Sincero, que são para vocês entenderem como que, a partir do que vocês viram até aqui, essas citações são incoerentes com aquilo que a ciência estabeleceu, descobriu até hoje sobre inteligência emocional. Por exemplo, aqui o Daniel Goleman, na página 46, ele diz o seguinte: que a inteligência emocional seria a capacidade de criar motivações. Já começamos com um problema. Motivação é de que área? Conação, não tem nada a ver nem com a cognição, nem com a área afetiva. De persistir no objetivo, novamente, persistência, conação. Então ele está dizendo que coisas que estão relacionadas indiretamente, influenciadas pela inteligência emocional, ele está chamando de inteligência emocional, não é? De se manter em bom estado de espírito e de impedir que a ansiedade interfira na capacidade de raciocinar, de ser empático e autoconfiante. Então ele extrapola um pouco do limite científico da teoria, coloca algumas coisas exageradas. E essa aqui é pior, é a pior citação dele do livro. Ele diz que a inteligência emocional é um conjunto de traços que alguns chamariam de caráter. O caráter é um construto muito amplo, que envolve muita coisa. A inteligência emocional não pode ser comparada ou chamada de caráter. Então são alguns exageros do livro. Vejam, eu não estou com isso desencorajando vocês a lerem o livro, tá? O livro está na bibliografia porque o livro é bom, ele tem muitas reflexões importantes. É só que você precisa ler, como tudo, com um senso crítico, Você saber até que ponto, agora com o conhecimento que você está tendo, até que ponto fica dentro do escopo da inteligência emocional e aquilo que é exagero. Mas o livro em si, eu indico, ele é muito bom, vale a pena ler. Pelo menos como primeira leitura, eu acho que deve começar por aí. Mas tem que ter alguns cuidados com essas questões um pouco exageradas que o Goleman traz. Bom, depois disso, os Ney Sanovic trouxeram uma outra definição um pouco mais apurada, mas eu vou passar por ela porque em 97 que veio a última que nos interessa. Eles foram melhorando as definições até que em 1997 eles lançam um artigo onde eles definem de uma maneira mais clara, a partir dos achados das pesquisas, a inteligência emocional. E eles definiram isso em 4 aspectos. Segundo eles, a inteligência emocional envolve basicamente 4 aspectos. Agora, uma coisa interessante, uma curiosidade interessante, é que essa ordem que eles colocaram não é aleatória. Eles colocaram nessa ordem aquilo que a gente desenvolve primeiro. Aqui está envolvido o nosso desenvolvimento humano, ou seja, o bebê, quando a gente nasce, a primeira habilidade que a gente desenvolve é essa daqui. À medida que você vai crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo, essa é a segunda. Depois você desenvolve essa terceira e por último, no desenvolvimento, você desenvolve essa. Então aqui há um grau de complexidade, o mais simples e o mais complexo.
O primeiro aspecto da inteligência emocional que eles colocaram é a capacidade de perceber acuradamente, de avaliar e de expressar emoções. O que significa isso? Tem gente que tem a habilidade mais aguçada para identificar emoções ou nos outros, na fisionomia, na linguagem corporal ou em objetos. Por exemplo, um quadro. O quadro transmite emoção? Sim. Vocês já ouviram falar em cores quentes e cores frias, né? As cores quentes estão relacionadas com emoções mais quentes, mais calorosas, e as cores frias com emoções mais frias também. Então, quando você vê um quadro, você consegue perceber a emoção que o artista estava tentando representar naquela pintura. Então, essa habilidade de reconhecer emoção e de expressar a emoção de forma mais efetiva, mais bem-sucedida, mais clara, faz parte do primeiro aspecto da inteligência emocional. Isso é que a criança, o bebezinho, aprende primeiro. Por exemplo, qual é uma das primeiras habilidades que o bebê desenvolve? Logo bem novinho. Na verdade, ele já começa a desenvolver isso dentro do útero. A perceber a tonalidade emocional da voz da mãe. Então, se a mãe fala com o bebê, ele pode não estar compreendendo as palavras, mas dependendo do tom que ela fala, para ele se torna prazeroso ou ele se incomoda. Então a mãe pode estar xingando o bebê, mas se ela estiver xingando, de uma forma afetiva, com aquela tonalidade carinhosa, a criança se abre em sorriso. Então logo a criança começa a perceber as emoções no tom de voz da mãe. Então a primeira capacidade, habilidade que ela vai desenvolver é essa de perceber as emoções. Depois você tem a capacidade de perceber ou gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento. O que é isso? Vou dar um exemplo para você, que aliás é um exemplo tirado de um item de um teste de inteligência emocional. Se você tiver que criar uma decoração para uma festa de aniversário, qual é o melhor sentimento dentro de você naquele momento que você tem que desempenhar essa tarefa? Criar uma decoração para uma festa de aniversário. Tristeza, depressão ou alegria? Já pensou você criar uma decoração quando você está deprimido? Você vai colocar tudo cinza, né? Cinza e preto. Então, a emoção te ajuda nas suas habilidades cognitivas. Você tem que raciocinar, usar criatividade, pensar a respeito. Se eu estiver emocionalmente deprimido, as minhas ideias, as minhas decisões, os meus pensamentos vão ter uma cor. Se eu estiver emocionalmente satisfeito, alegre, entusiasmado, as minhas decisões, o meu raciocínio vai ter uma outra cor. Então você conseguir criar dentro de você a emoção necessária para tomar uma decisão, para pensar melhor, para decidir alguma coisa, para raciocinar melhor, é uma habilidade também da inteligência emocional. Aí você fala, mas como é que eu crio dentro de mim uma emoção? Quer dizer, eu não sou normalmente refém da emoção? Não. As pessoas que têm inteligência emocional bem desenvolvidas, elas conseguem ter a habilidade de controlar suas emoções. Isso a gente pode fazer de várias técnicas. Por exemplo, já ouviram falar em programação neurolinguística? Já ouviram, né? Até uma época, quando começou a se falar em programação neurolinguística, alguns começaram a criticar na igreja, dizer que isso aí tinha a ver com a nova era, tal, que se programasse, etc. Eu descobri, no livro Mente, Caráter e Personalidade, que Ellen White fala de programação neurolinguística, não com esse nome. Mas ela diz o seguinte, que daquilo que o coração está cheio, a boca fala. Até aí todo mundo já sabe. Mas ela fala que o contrário também acontece. Aquilo que você fala e determina na sua boca, também tem capacidade de influenciar o seu coração. Então, quer fazer um teste? No dia que você estiver mal, deprimido, a gente expressa na nossa linguagem corporal as nossas emoções, não é? Então, como é que eu estou? Como é que você reconhece uma pessoa que está deprimida, está muito triste, angustiada? Como é que ela anda normalmente? Cabeça baixa, os ombros curvados, arrastando os pés, não é? Lentamente, isso aqui é uma pessoa desanimada, deprimida.
sai assim. Se você um dia se perceber, olha, hoje eu estou desanimado, estou para baixo, faça a seguinte experiência. Olha a utilização da sua vontade, da sua escolha, né? Para isso é necessário pensamento e raciocínio. Fala, não, eu estou triste, eu estou desanimado. Faça a seguinte experiência. Começa a agir como se você estivesse feliz, como se você estivesse alegre. Então, como que uma pessoa feliz e alegre age? Peito para cima, cabeça para cima e sai assobiando. Você vai perceber que aos poucos o seu humor vai mudando. A sua atitude corporal influencia e controla o seu coração, o seu humor. Se você começa a agir como uma pessoa feliz, assobiando, cantando, cabeça para cima, você vai perceber que o humor, a sua emoção, o seu sentimento começa a mudar e você acaba ficando alegre. Então você tem controle também sobre as emoções, certo? Faça essa experiência. Então, essa capacidade de você gerar o sentimento em você para te ajudar a pensar melhor, a decidir, a raciocinar, é uma habilidade da inteligência emocional. A outra é a capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional. Isso tem a ver muito com autoconhecimento, ou seja, eu saber exatamente o que é que eu estou sentindo. Tem gente que sabe o que está sentindo, mas não sabe o que é. Você pergunta, o que você está sentindo? Ah, eu não sei, é um aperto aqui no peito, na garganta, difícil até de engolir, estou sentindo uma coisa, não sabe dar nome, não sabe identificar. E muitas vezes, as emoções, a emoção tem uma relação muito íntima com cores. Eu acabei de falar agora para vocês, né, cores quentes. Existem inclusive testes que avaliam emoções a partir de cores. Porque há uma relação íntima entre cores e emoções. Então, muitas vezes, você sabe que existem cores primárias. Já estudaram isso, né? Quais são as cores primárias? Vermelho, amarelo e azul, né? São as cores primárias. Depois você tem as cores secundárias, que são misturas entre elas, todas as outras cores. Emoção é igual, você tem as emoções chamadas primárias, que são as primitivas, raiva, medo, alegria. Isso varia de autor para autor, alguns colocam um número, outros colocam outro número, primárias. Mas você tem as primárias. Você tem também as secundárias, que são misturas entre as primárias. Então, dependendo do que você mistura, 2 ou 3 emoções diferentes, você gera uma emoção secundária, certo? Então, eu vou entregar para vocês já o cartãozinho relacionando, listando, nós vamos fazer uma atividade, vamos usar ele. As primárias e uma série de emoções secundárias, que são misturas das primárias, certo? Então, a capacidade de olhar para si, identificar exatamente qual a emoção que eu estou sentindo, se ela é mistura de uma para outra, se é uma que está se tornando outra, porque às vezes acontece isso, você começa a sentir uma coisa, depois ela vai se transformando em outro sentimento. Essa habilidade também faz parte da inteligência emocional. E por último, mais complexo, é a capacidade de controlar as emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. Administrar, gerenciar emoção na dose certa. Por quê? Deixa eu perguntar para vocês. Eu vou dizer o nome da emoção e vocês vão me dizer se ela é positiva ou negativa, se ela é boa ou ruim. Bom? Medo. É boa? Levanta a mão. Quem acha que é boa? Quem acha que é ruim? Levanta a mão. Medo. Tem alguns que falaram que é boa, tem outros que falaram que é ruim. Vocês gostam de sentir medo? Não, ela não é boa. Não é boa. Então, ela falou depende. Depende de quê? Da situação. A alegria é boa? Quantos acham? É ruim? Quantos acham? Que alegria? A alegria ninguém levantou a mão que é ruim. Todos acham que ela é positiva. Raiva. Boa? Boa? Ruim? Todos acham raiva ruim? A maioria acha que é ruim. Bom, gente, a emoção, é verdade que a gente não gosta de sentir algumas, certo? Mas emoção não tem qualidade
positiva ou negativa. Todas as emoções são neutras. Porque todas elas, por pior que seja sentidas, ninguém gosta de sentir tristeza, mas todas as emoções têm uma função adaptativa. Por exemplo, se nós não sentíssemos medo, se Deus não tivesse colocado em nós a capacidade de sentir medo, provavelmente nossa raça já teria sido extinta. Porque o medo é que nos permite proteção. Certo? Então, todas as emoções. Raiva. O que é raiva? Raiva é uma emoção relacionada, é uma reação a uma situação de injustiça. Seja qualquer tipo, qualquer que seja. Então, sempre a raiva está relacionada a alguma forma de injustiça. Ou com você, ou com relacionado a alguém. Então, a raiva é importante porque ela habilita você, ela propulsiona você a agir para resolver uma situação de injustiça. Se você não sentisse raiva, provavelmente você não se importaria com as injustiças. Então, todas as emoções, elas são neutras. O que determina se ela vai ser positiva ou negativa é o comportamento que você adota em função da emoção que você sente. Certo? O que eu faço em função do que eu sinto é que é positivo ou negativo, não a emoção em si. Ok? Então nós temos que prestar atenção nisso. Sentir raiva não é ruim. Agora, ofender alguém porque eu estou com raiva passa a ser ruim. Então, as minhas atitudes. E esse controle tem a ver com essa capacidade da inteligência emocional. De gerenciar, administrar a emoção dentro de mim, para que ela possa ser expressa de uma maneira positiva e não negativa. Para isso eu tenho que ter controle sobre ela. A capacidade de compreender a emoção e o conhecimento emocional, a partir disso daí, automaticamente a nossa capacidade de controlar essas emoções para promover o crescimento, isso aí é muito verdadeiro. Porque eu tive uma depressão há uns anos atrás, muito forte. Eu era dependente de 4 remédios de faixa preta. E eu fiquei vários anos com esses remédios. A partir do momento, faz 13 anos que eu estou na igreja, a partir do momento que eu comecei a me envolver com a igreja, tudo, eu comecei a entender e a compreender aquilo que eu estava sentindo. E hoje eu sei tanto lidar com essas, porque eu tenho até hoje. Porque eu acho que quem tem depressão, de repente, no momento, não fica dependente, ela não sabe. Fica latente, né? Não fala que é uma cura por inteiro. Você fica controlado. Exatamente, é controlado. Mas eu não tomo remédio mais. Porque eu aprendi de uma tal forma, por causa de compreender as minhas emoções, eu aprendi a lidar com elas. Então, hoje, se eu percebo que eu levanto depressiva, eu faço as meditações, eu já ponho um louvor, e automaticamente eu já vou mudando meus pensamentos, vou lidando com aquilo, e chega na hora do almoço, por exemplo, eu já sou outra pessoa. Você controla. Então eu aprendi. Você falou uma coisa importante que eu tinha esquecido. Essas habilidades, essas capacidades não são distantes, não são dependentes. Uma depende da outra. E do mesmo jeito que eu falei que parte da mais simples para a mais complexa, se você não tem a anterior, você também não consegue a próxima. Então, se você não tem, por exemplo, a capacidade de compreender bem a emoção em você, automaticamente você não consegue a mais complexa, que é administrar e gerenciar essas emoções. Tá? Tem como uma pessoa que ela vai tem como Sim. dizem, não só dizem como médicos, até pessoas assim, rituais muito boas, pastores mesmo, que tem pessoas que não podem viver sem medicação. Também é verdade. Casos e casos. Tem gente que consegue superar sozinho com mecanismos. Tem gente que é questão de ausência de substâncias, né? Acho que não chegou. Tá? E quando você tem essa ausência de substâncias, você precisa de medicamento para poder produzir. Então aí não tem como ficar assim. Então tem casos e casos, né? Gente, resumindo o que eu queria que vocês entendessem, a inteligência emocional é como se fosse uma avenida de 2 pistas. Uma vai e uma vem. Pensa numa avenida. De um lado, você tem a mão da cognição, processamento intelectual, certo? Então, você utiliza a cognição para trabalhar
as emoções, para pensar sobre o que você está sentindo, para decidir, para raciocinar sobre o que você sente. Do outro lado, na outra mão, você tem as emoções, e você utiliza as emoções para te ajudar a pensar melhor, a raciocinar melhor, a tomar decisões melhores. Então, por isso é uma mão de duas vias. De um lado, cognição agindo sobre a emoção, do outro lado, a emoção agindo sobre a cognição. Isso envolve, basicamente, o conceito de inteligência emocional. Ok? Ficou claro, gente? Que bom. Agora, nós vamos pôr a mão na massa. Quero fazer uma atividade com vocês. Vocês vão se dividir em grupos. Nós vamos fazer uma atividade relacionada à primeira capacidade, que é a capacidade de expressar e identificar emoções no outro, tá? Que a gente viu lá, a primeira das habilidades do inteligência emocional. Vocês vão se dividir em grupos de, pode ser 10 pessoas, tá? Vamos ver que talvez dê uns 4 grupos. Aí cada grupo, está aqui relacionado à atividade, cada grupo vai ter que indicar um representante que seja uma pessoa que goste, que seja extrovertiva, que goste de comunicar. Por quê? Porque essa pessoa vai ter que, em mímica, expressar corporalmente uma emoção para o grupo descobrir qual é. E o grupo elege um juiz. Esse juiz normalmente pode ser aquela pessoa que não quer participar, né, que gosta de ficar na dele, então seja juiz. O que o juiz vai fazer? Vai contabilizar os pontos. Eu vou passar para o juiz e para o representante do grupo uma emoção no cartãozinho que eu vou dar para vocês. Vou mostrar uma emoção. O representante vai ter que, em mímica, sem usar som, expressar essa emoção para o grupo descobrir. Só que o grupo, ele não pode falar aleatoriamente, ele tem que entrar em acordo, pensar e decidir qual a emoção. Por quê? Porque se errar, tira o ponto. Então, se a emoção for, por exemplo, medo, e o grupo começar a falar, é tristeza, tá? Cada chute errado é um ponto a menos. Então, entra em acordo e define, não, a emoção é essa, né? Vai arriscando. A hora que acertar, vai para a próxima emoção, certo? Eu vou dar 5 chances, 5 emoções que vocês vão tentar descobrir. No final, nós vamos computar qual é o grupo que conseguiu o maior ponto. Então, como é que vai fazer? O juiz vai contar os acertos e os erros e vai dar a nota. Se acertou 5 e errou 8, menos 3. Se acertou 5 e errou 5, 0. Acertou 5 e errou 3, mais 2. O juiz vai computar, nós vamos ver qual é o grupo que ganhou e eu vou dar um brinde para cada um. Eu falei para vocês que um dos problemas de você estabelecer uma inteligência é que você precisa ser capaz de... Me lembra? Fala. Não. Medir. Tá? Então, se eu não posso medir o futuro, eu não posso estabelecer como sendo científico. Eu tenho que poder medir, porque medido eu posso diferenciá-lo dos outros. E um dos problemas da inteligência emocional foi justamente, e ainda é, a questão de medir. Como é que eu meço uma inteligência emocional? Como é que eu avalio ela? E veja bem, quando você fala de inteligência, vamos pensar num outro tipo de inteligência. Inteligência lógico-matemática. Raciocínio lógico-matemático. Como que eu faço para medir a habilidade de uma pessoa em raciocínio lógico-matemático? Através de cálculos, testes que envolvam cálculos, problemas de matemática, né? Soma, subtração, ou seja, eu exponho o sujeito a uma série de problemas, né, que vão testar a habilidade dele. Isso é a lógica de qualquer inteligência. Só que na inteligência emocional, o problema inicial que apareceu é como é que eu vou medir a habilidade cognitiva e emocional de uma pessoa, né? Então, alguns autores do início começaram a desenvolver testes, instrumentos de avaliação chamados testes de autorrelato. Autorrelato é um teste utilizado, por exemplo, para avaliação de personalidade, tá? Mas aí a crítica é, como é que eu posso medir inteligência através de autorrelato? Você quer ver o problema? Eu trouxe um teste aqui, que
que eu encontrei na internet. É o tipo de teste que você encontra se você acessar a inteligência emocional na internet. Vai aparecer coisa desse tipo aqui. Vou tirar o nome do rapaz. Teste de quociente de inteligência emocional. Olha que maravilha. Está na internet para você fazer, pontuar e ver se você tem habilidade bem desenvolvida ou não. Agora olha como é que funciona o teste de autorrelato. A questão pergunta para você responder como é que você, quanto você é hábil. Então, primeira pergunta: eu sou uma pessoa persistente quando está diante de um novo desafio, não desistindo das primeiras dificuldades. Primeiro problema que você já encontra aqui, qual que é? Persistência é uma habilidade, uma característica relativa a que área? Cognitiva. Portanto, não tem a ver com esse binômio inteligência e emoção, a área cognitiva e afetiva. Então, ele já saiu do estudo. Segundo problema: imagina um teste de matemática para você avaliar a habilidade lógico-matemática de uma pessoa desse tipo. Você é capaz de fazer uma conta de divisão com 3 números? Sim ou não? Você é capaz de fazer conta de multiplicação 4 casas? Você está medindo a habilidade da pessoa? Não. Esse é o autorrelato. Aí você tem 2 problemas. Primeiro, será que a pessoa é verdadeira na resposta? No caso desse aqui, será que a pessoa de fato é uma pessoa persistente? Ou ela responde que sim, porque ela sabe que isso é o mais positivo, mais desejável? Segundo, será que a pessoa se conhece de fato? De repente ela acha que ela é persistente, mas de fato ela não é. Todo mundo sabe que não, mas ela pensa que sim. Às vezes ela é teimosa, né? Cabeça dura. Enfim, o autorrelato, ele não serve para você medir inteligência. Porque você, primeiro, que está exposto à fragilidade da pessoa mentir. E, em segundo lugar, ela pode ter um conhecimento distorcido de si mesmo, de dar informação equivocada. Então, inteligência, como que eu posso medir? Como que eu devo medir? Colocando a pessoa frente a problemas que vão avaliar o nível de habilidade que ela tem em cada uma das áreas medidas. A mesma coisa para a inteligência emocional. Então, o que acontece com esse tipo de teste que está na internet? A pessoa lê, acha maravilhoso, responde e lá dá nota 9. Parabéns, você tem inteligência emocional muito bem desenvolvida. Verdade? Não está medindo inteligência emocional coisa nenhuma. Está enganando. E o pior é o contrário, né? Quando a pessoa tem um resultado muito baixo, você precisa melhorar a sua inteligência emocional, tá? Você é deficiente. Você criou um rótulo na pessoa, a pessoa vai acreditar que ela é ruim, na verdade ela pode nem ser. Né? Então são os falsos diagnósticos que você está arriscado a submeter desse tipo de teste. Pode falar. Tem um teste que é para colérico, melancólico, reumático. Temperamento. Temperamento. Isso existe cientificamente mesmo ou não? Sim. Normalmente esses testes são feitos ao relato. Sim. Existe algo científico para fazer os testes que não seja porque esse teste também dá certo de auto-relato ou esse teste também dá Temperamento? temperamento também segue a mesma linha. Não, porque assim, quando você fala de inteligência, qualquer uma delas, próximo ao você só tem inteligência espiritual, é um outro problema, medir isso. Porque a pessoa propõe uma inteligência, eu descobri uma inteligência, mas depois não consegue medir para provar que ela existe. Agora, no caso da inteligência, é a habilidade. No caso do temperamento, não, é uma característica da personalidade. Então, uma característica é possível se medir através de autorrelato, né? Desde que a pessoa, claro, seja honesta, né? E descreva exatamente como é que ela é. Então, é possível.
há instrumentos de autorrelato bons que conseguem, também há ruins, mas há instrumentos bons que conseguem medir personalidade, temperamento e tal, sem problema. Na inteligência que não tem jeito de usar autorrelato, porque você precisa de medir a habilidade da pessoa, força e fraqueza dela, certo? Não é uma característica. Pois não. Na inteligência emocional, razão e emoção andam juntos. Devem andar. Devem andar juntos. A coração entra onde nessa questão? Não entra na inteligência emocional. É uma área da mente relacionada à motivação, força de vontade, persistência. Não tem nada a ver. Aí entra o seguinte: o ser humano é um ser holístico, né? Único. Tudo interfere em tudo, né? No corpo, na mente, né? No espírito. Então, a inteligência emocional bem desenvolvida ou mal desenvolvida vai influenciar na área do coração. Mas não que a área do coração faça parte. Há uma influência. Por quê? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que lido bem com frustração, que é uma emoção, né? E eu tenho uma inteligência emocional bem desenvolvida, eu consigo administrar bem a frustração, consequentemente eu posso ser uma pessoa mais persistente, porque eu lido melhor com os fracassos, eu consigo persistir. Mas não que a persistência faça parte da inteligência emocional, é influenciada por ela. Entendeu? Tudo bem, gente? Sim. Podemos seguir? Então, muito cuidado. Existe uma área da psicologia, gente, inclusive é a área onde eu fiz os meus estudos de mestrado, que é a avaliação psicológica. O meu mestrado foi a avaliação, a validade de um teste de inteligência emocional, um teste americano. Essa área da avaliação psicológica, que está muito em alta hoje, é uma área que estuda. Vocês sabem que o único profissional que pode aplicar testes psicológicos é o psicólogo. Isso é uma reserva de mercado, tá? Assim como só o médico pode receitar medicamento, só o psicólogo pode aplicar teste psicológico. Apesar de ter muita gente por aí, assim como tem gente indicando remédio que não devia, também tem gente aplicando teste sem estar habilitado para isso. E existe um cuidado muito grande científico na psicologia, nessa área da avaliação psicológica, de justamente pesquisar os instrumentos. Existe inclusive um site do Conselho Federal de Psicologia, o CFP, com uma lista de instrumentos de testes psicológicos aprovados e não aprovados, que o psicólogo não deve usar. Porque os testes, para serem aprovados, têm que passar por técnicas de exames científicos para validar o teste, para ver se o teste mede de fato aquilo que ele diz que mede, se ele mede bem. Existe toda uma preocupação, justamente para não acontecer isso que eu falei para vocês, do falso diagnóstico, né, de enganar. Há uma responsabilidade social muito forte relacionada a essa questão, a responsabilidade do profissional de cuidar para não usar o teste para dar um diagnóstico para ninguém. Aliás, o psicólogo não usa teste para dar diagnóstico. Ele usa como uma ferramenta da avaliação, ele alia outras técnicas para compor o diagnóstico. Nunca você dá um diagnóstico para alguém só baseado no teste. Então existe uma preocupação profissional muito grande, muito séria com relação a essa questão de testagem. Por isso, muito cuidado com esses testes de internet, que você pega por aí para testar qualquer coisa que diz que mede, porque eles carecem desses critérios. Bom, falei dessa questão dos testes não confiáveis, dos testes populares, e aí eu termino a aula com uma frase. Eu acredito que nós vivemos numa sociedade doente, seriamente doente. Eu sempre digo que eu tenho convicção de que a sociedade que nós vivemos, o modelo que nós vivemos hoje, o nosso modelo de vida, ele foi projetado. Né? Eu acredito piamente que Satanás um dia em sua mente projetou o estilo de vida que nós vivemos hoje. E as pessoas hoje são doentes, especialmente porque os relacionamentos se distanciaram. A gente, ao mesmo tempo que nos tornamos consumistas, materialistas, também temos pouco tempo no nosso ritmo de vida para se relacionar com as pessoas, para estar perto. E a gente desaprende, nossa sociedade ocidental principalmente, desaprendeu as habilidades de relacionamento, de tolerância, de paciência, enfim, habilidades
habilidades sociais. E por isso que eu digo que eu acho que nós estamos num tempo, como nunca, nós precisamos hoje nos transformar em engenheiros do relacionamento. Como? Começando a construir pontes entre as pessoas. Tanta gente constrói muro hoje em dia, né? De separação, de divisão. Na hora da gente se tornar engenheiro de relacionamento, começar a aprender a utilizar nossas habilidades para construir pontes entre as pessoas. Certo? Esse é o pensamento que eu deixo para vocês.